Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Hoje, sábado, 23 de agosto, a gente vai mergulhar a fundo num momento, assim, crucial mesmo, sabe? A entrega da lei lá no Monte Sinai. Vamos focar em Êxodo, capítulos 19 e 20. Para nossa conversa, claro, a base é o texto bíblico, mas para enriquecer, vamos trazer também umas ideias de comentários, tipo do David Guzik, do Working Preacher, e também os escritos de Ellen White, especialmente de patriarcas e profetas, e aquela visão teológica adventista, né? Olha, a ideia aqui não é só ficar listando os mandamentos. A gente quer entender melhor o porquê, sabe? Por que naquele momento, o jeito como a lei foi dada revela sobre Deus e como isso estabeleceu a aliança com Israel, moldou quem eles eram e a missão deles. Vamos ver a preparação, a proclamação em si e o que ficou disso tudo. Então, vamos lá, capítulo 19 de Êxodo, o povo chega no Sinai, recém-saído do Egito. Isso parece ser bem mais que só geografia, né? Que peso esse momento tinha? Há um peso enorme de história, de promessa. É o cumprimento daquilo que Deus disse para Moisés lá na sarça ardente. Lembra? Em Êxodo 3:12. Sim, quando você tirar o povo do Egito, vocês vão me servir neste monte. Exatamente. Chegar no Sinai não foi por acaso. Foi um encontro marcado por Deus. Pensa na jornada deles, né? Séculos de escravidão, a libertação milagrosa, o deserto. E agora, ali diante da montanha da revelação. É a passagem da libertação para, digamos, uma aliança mais formal. Um momento de definir quem eles eram, qual o propósito. E nesse cenário todo imponente, Deus faz uma proposta, quase inacreditável. Ele diz que se Israel obedecesse e guardasse a aliança, eles seriam o tesouro peculiar dele, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Isso está em Êxodo 19, versos 5 e 6. São palavras lindas, mas o que significavam na prática para eles? Olha, definem uma identidade e uma função únicas no mundo antigo, mas a chave está na condição, né? Se diligentemente ouvirdes e guardardes, não era algo automático. Ser tesouro peculiar, essa palavra hebraica segula, significa uma propriedade preciosa, exclusiva mesmo. Algo que Deus valoriza muito, sabe? Cuida com carinho. É mais que posse, indica um relacionamento bem próximo. Entendi. Não só pertencer a Deus, mas ser, especialmente valioso para Ele. E reino de sacerdotes, isso só como uma função, um trabalho? Exato. Sacerdote no mundo antigo era um mediador. Representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Chamar a nação inteira de reino de sacerdotes significava que Israel como um todo teria essa função para o resto do mundo. Seria um canal, entende? Para que outras nações conhecessem o Deus verdadeiro. Era uma responsabilidade missionária já ali na raiz. E nação santa? Complementa essa ideia. Sim, e de forma crucial. Santo, kadosh em hebraico, é separado. Consagrado para um propósito divino, diferente do comum. Ser uma nação santa era um chamado para viver de um jeito diferente, com um padrão moral e espiritual que refletisse o próprio Deus que é santo. Ellen White, lá em Patriarcas e Profetas, bate muito nessa tecla da consagração, dessa separação para Deus. Não por mérito deles, claro, mas pela graça e pelo chamado. Era um convite para serem diferentes, para mostrar para o mundo como seria uma sociedade alinhada com Deus. Nossa, uma proposta tão grande e exigiu uma preparação bem séria também. Deus mandou o povo se purificar, lavar as roupas e até traçar limites físicos ao redor do monte. Ninguém podia tocar, nem animal, senão morria. Isso está lá em Êxodo 19, versos 10 a 13, e depois reforçado. Parece meio rigoroso para um Deus que busca relacionamento, né? Como a gente entende isso? É fascinante, né? Porque esses atos físicos, lavar as roupas, os limites, eles ensinavam verdades espirituais muito importantes. A santificação, lavar as vestes, simbolizava a necessidade de pureza por dentro, sabe? Uma preparação espiritual para encontrar o sagrado. Não era só um ritual.
Era um chamado para ter consciência da própria condição e da santidade daquele com quem iam interagir. Ah, então os limites não eram para afastar, mas para ensinar respeito, reverência. Precisamente. Os limites físicos no Sinai não eram para criar uma distância porque sim. Eram para gerar um senso profundo de reverência, de respeito, aquele temor saudável diante da majestade de Deus, que é avassaladora. A glória dele ia se manifestar de um jeito muito forte, com trovões, relâmpagos, fumaça, som de trombeta. Ellen White descreve como uma manifestação tremenda. O povo precisava entender que estava entrando na presença do Criador do Universo, Santo, Santo, Santo. Essa separação era pedagógica, ensinava sobre a grandeza de Deus e a seriedade da aliança. Era um respeito necessário para um relacionamento verdadeiro, não presunçoso. Essa preparação toda, cheia de significado, leva a gente para o clímax, no capítulo 20, a entrega dos 10 mandamentos. E é muito interessante que antes de qualquer não farás, Deus se apresenta. Ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20.2. Por que essa introdução, essa identidade de redentor vem antes da lei? Essa primeira frase é a base de tudo. Ela estabelece sem sombra de dúvida o fundamento relacional e redentor da lei. Deus não começa tipo, eu sou o juiz, obedeçam. Ele começa lembrando, olha, eu sou aquele que já mostrou meu amor e poder por vocês de um jeito muito concreto, libertando vocês. A saída do Egito foi por a graça. Então, a lei não é dada como um código para conquistar a salvação ou o favor de Deus. É dada para um povo já salvo, como um guia para viverem em resposta a essa salvação, dentro da aliança com o Deus que os resgatou. Isso muda tudo. A obediência não é a causa do relacionamento, mas a consequência. É uma resposta de gratidão, de amor ao Deus que já agiu. Perfeito. Comentaristas como Guzik, fontes como Working Preacher e a teologia adventista em geral sempre batem nessa tecla. A lei no Sinai está totalmente ancorada na graça e no relacionamento que já existia por causa da redenção. A ordem é fundamental. Redenção Egito primeiro, depois a lei, Sinai, como o caminho para a vida nessa liberdade conquistada. Sem essa introdução, os mandamentos poderiam parecer só regras pesadas, legalismo. Com ela, viram a expressão da vontade do Redentor para o bem do povo dele. E falando dos mandamentos em si, a gente costuma dividir em 2 tábuas, né? Os primeiros 4 sobre o relacionamento com Deus, na vertical, e os outros 6 sobre o relacionamento com as pessoas, na horizontal. Essa estrutura ajuda a gente a pegar a essência do que Deus estava pedindo. Ajuda muito. Essa divisão clássica é super útil, porque reflete direitinho o resumo que Jesus fez depois. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Os 4 primeiros, não ter outros deuses, não fazer ídolos, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado. Eles protegem e definem essa relação exclusiva e respeitosa com o Criador, com o Redentor. Cuidam da dimensão vertical. E os outros 6, claro, cuidam da comunidade. Isso mesmo. Honrar pai e mãe, que é a base da estrutura social. Não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar. Tudo isso regula e protege a vida em conjunto. Os relacionamentos horizontais. São a base para uma sociedade justa, estável, compassiva. Ellen White via a lei como um reflexo do caráter de Deus, um caráter de amor, de justiça, de ordem, de santidade. Então, viver segundo a lei era viver em harmonia com a natureza do próprio Deus. É bom frisar de novo, então, o propósito da lei naquele momento. Não era um manual de como ser salvo, né? De jeito nenhum. A salvação ali já tinha sido dada pela graça na libertação do Egito. A lei veio como um guia para a vida depois da redenção, dentro da aliança. Era o padrão de conduta que mostrava fidelidade a Deus e amor ao próximo. Permitiria que Israel vivesse a liberdade de um jeito responsável e refletisse Deus para o mundo. Era o caminho para a bênção, para a vida plena dentro do pacto, não a condição para entrar nele. E tem também aquela ideia lá de Gálatas 3:24, da lei como um aio ou tutor que nos leva a Cristo. Como isso funciona, mesmo lá no Sinai, antes de Cristo vir? Essa é uma função super importante e que continua valendo.
O aion, naquela cultura antiga, não era o professor principal. Era quem levava a criança para a escola, protegia, disciplinava no caminho. A lei mosaica faz coisas parecidas. Primeiro, ela mostra o padrão perfeito de Deus. Ninguém, se for honesto consigo mesmo, olhando para a lei, pode dizer, eu cumpro tudo isso perfeitamente sozinho. Então ela meio que joga na nossa cara a nossa falha. Exatamente. Funciona como um espelho. Mostra a sujeira, nossa tendência para o erro, nossa incapacidade de acertar o alvo, que é o que pecado significa. Paulo diz em Romanos 3:20 que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando ela diagnostica a nossa condição, somos pecadores, não alcançamos o padrão, a lei faz a gente perceber que precisa desesperadamente de algo além dela. Precisamos de perdão, de justificação, de um poder para mudar que a lei em si não dá. Ela mostra a doença, mas não é o remédio. Perfeito. Ela aponta para a necessidade do médico divino. Mesmo no Antigo Testamento, a lei já apontava para além dela mesma. Apontava para a necessidade de fé, de arrependimento, da provisão de Deus para o pecado que vinha pelo sistema de sacrifícios, que por sua vez apontava para Cristo. Como Guzik e outros comentam, a lei guia, ensina, revela a nossa necessidade e no fim nos prepara para receber a graça, a solução que está em Cristo. Ela mostra o quanto a gente precisa de um Salvador. Voltando então àquela ideia de Israel como o reino de sacerdotes e nação santa, como que a entrega dessa lei específica, os 10 mandamentos e o resto, capacitou Israel para cumprir esse chamado tão alto? E a diretriz para essa nação ser santa. Para serem sacerdotes para o mundo, eles primeiro precisavam viver de um jeito que refletisse a santidade e a justiça do Deus que representavam. A lei dava esse padrão. Se Israel vivesse assim, adorando só Deus, sendo justo socialmente, cuidando dos mais fracos, vivendo em pureza, a sociedade deles seria muito diferente das nações pagãs em volta. Seria um testemunho vivo, então. Uma propaganda do bem. Exatamente. A própria existência deles como comunidade seria um testemunho forte. Fontes como o studylight.org falam dessa dimensão missionária que estava ali implícita. A ideia era que os outros povos olhassem para Israel e falassem: nossa, que povo sábio, que Deus grande eles têm, que deu leis tão justas. Deuteronômio 4:6-8. A lei não era só para eles. Era para ser uma luz, um modelo que atraísse outros ao Deus verdadeiro. A fidelidade à lei era a chave para Israel cumprir sua vocação sacerdotal e missionária. E a teologia adventista vê nisso uma linha direta com a missão da igreja hoje, chamada para levar a luz da verdade de Deus para o mundo, vivendo segundo os princípios dele. E a visão de Ellen G. White se encaixa nisso, né? Ela reforça a lei como base da aliança, mas também a importância de uma obediência que não fosse só por fora, sabe? Não cumprir regras mecanicamente, mas que viesse de um coração transformado por amor, por fé. E ela destaca muito o sábado, o 4º mandamento, como sinal especial dessa aliança, um lembrete toda semana da criação, da redenção, um tempo para aprofundar o relacionamento com Deus. Sim. Essa ligação entre a lei por fora e a transformação por dentro é central para ela. Se a gente junta tudo isso, a imagem fica muito rica. Ellen White foca na santidade pessoal, no caráter de Deus na lei, na resposta de fé que Deus queria. Os comentários bíblicos nos ajudam a situar o evento na história da salvação, a graça redentora vindo primeiro. A teologia adventista integra isso tudo, ressaltando o lado relacional da lei, nascida da redenção, a centralidade de Cristo, a lei aponta para ele, e a continuidade da missão divina através do povo da aliança, seja Israel antes ou a igreja hoje. Fica bem claro que a entrega da lei no Sinai não foi um evento isolado, nem um fardo. Foi um ato de amor, de orientação divina, um pilar na revelação do plano de Deus para restaurar o relacionamento dele com a gente. Então, resumindo nossa análise, a lei dada lá em Êxodo 19:20 foi um presente de Deus, dado depois que ele já tinha mostrado seu amor para libertar Israel. Ela se baseia nesse relacionamento de graça. Essa lei não só revela o caráter justo, amoroso, santo de Deus, mas também chama seu povo para um padrão de vida elevado, preparando-os para ser essa nação sacerdotal, essa luz para o mundo. E, muito importante, funciona como um dia que, ao mesmo tempo que orienta,
Mostra a nossa necessidade da graça e da justiça que a gente só acha completamente em Cristo. Isso deixa a gente com uma reflexão importante para levar. Se a gente entende que a lei veio nesse contexto de libertação, de aliança, de amor redentor, e que o propósito dela é revelar o caráter de Deus, nos guiar e, no fim, apontar para a nossa necessidade de Cristo, como isso pode mudar nosso jeito de encarar os mandamentos hoje? Como podemos ir além daquela visão de obrigação, talvez até de peso, para uma obediência que brota naturalmente do nosso relacionamento com Deus, da nossa gratidão pela graça que a gente não merece e do nosso amor por Ele e pelos outros? Como viver a lei não como condição para o amor de Deus, mas como resposta a Ele? Uma pergunta fundamental para a gente continuar pensando, né? Até amanhã no próximo estudo. Até mais!